Eu tive uma semana atrás com o professor Falcone, combinando, falei assim, bom, vamos, do que a gente pode conversar? E ele me falou assim, olha, as minhas melhores conversas não podem ser com um moderador só. Gostaria que as minhas melhores palestras elas vêm quando eu recebo o feedback e o input de quem vai participar do evento. Então, uma semana atrás, a gente tentou fazer um levantamento, enviou um e-mail para vocês, falou assim, façam perguntas ao Falcone que ele vai responder aqui no palco. Assim foi feito. A gente recebeu, entre redes sociais, Twitter, Facebook, recebemos mais de 100 perguntas, tivemos que fazer uma seleção aqui. A gente tem boas coisas, mas eu queria que você começasse, Falcone, falando, aproveitando o gancho do Salib, conta a sua história com o pessoal do 3G. Como é que você conheceu eles e como é que você os ajudou a fazer essa grande empresa que eles construíram? Bom dia a todos. Se vocês me permitirem, eu quero antes agradecer ao Salib pela apresentação. O Salib é um amigo antigo, então as apresentações de amigos são sempre tendenciosas, né? E agradeço também ao Maurício, que se dispôs a participar aqui junto comigo e levou a coisa muito a sério. Nós temos aí nas últimas 2, 3 semanas trabalhado juntos e ele andou fazendo um trabalho de casa grande aí para trazer o melhor para vocês. As perguntas que ele vai fazer veio de vocês, inclusive as pessoas serão citadas, né, Maurício? E agradeço também a todos vocês aí por estar aqui presente e vamos desejar que essa seja uma boa reunião, né? Maurício, respondendo a essa pergunta, tem uma historinha. Eu gosto muito de contar histórias. Você é mineiro, sabe como é que é causa, né? Tem uma historinha que é o seguinte. Naquela época, nós estamos falando aí, 1990, 91, o Brasil ainda tinha toda a economia tabelada, né? Inflação e tal. E os empresários tinham que ir a Brasília para pedir aumento de preço no tal CIP, Comitê ou Comissão Interministerial de Preço, alguma coisa assim. Os mais novos nem sabem o que é isso, né? Graças a Deus, né? Mas o certo é que o Marcel foi a Brasília com mais um diretor. E a ministra da Indústria e Comércio naquela época era Dorothea Werneck, né? E ela virou para ele e falou assim, poxa, Marcel, vocês empresários só vêm aqui para pedir preço. Por que vocês também não fazem programa de produtividade para melhorar os resultados? Porque só preço, 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 o Brasil nunca vai conseguir sair de onde está, né? Aí ele virou para ela e falou assim, ministra, o que a senhora sugere, né? E aí ela já nos conhecia, falou, não, então você procura o Falcone e tal. Ele saiu de Brasília, já passou por Belo Horizonte, foi lá do jeito que ele estava. E eu era professor da escola de engenharia na época, né? E a gente estava começando lá a trabalhar com japoneses naquela época, para cima e para baixo. Recebemos o Marcel lá com mais um diretor, e aí começou, né, a interação. A gente não tinha consultor naquela época, então eu era professor, consultor, eu que escrevia os livros, fazia, né? E começamos a crescer devagarinho, mas o fato é que eu comecei a dar consultoria na Brahma naquela época, né? E sempre fui muito dedicado, eu gosto do que faço, então sempre fui muito dedicado, e comecei a levar alguns japoneses para lá também. E eu me lembro que naquela época eu participava das reuniões de final de semana que o Marcel fazia com os diretores, né? Ele me chamava, eu ia junto. É uma trabalheira danada, mas o fato é que desenvolvemos uma amizade, uma confiança muito grande, né? E ele via a minha dedicação. E em 97 ele me chamou para formar o primeiro conselho da Brahma, né? Que por coincidência eram os 3 e eu, você imagina.
professor saindo da universidade, né? Me aposentei em 92 e compor um conselho com 3 feras dessas, você imagina. Eu pensei cá comigo que se eu não estudar muito essas coisas, eu vou acabar tendo que sair daqui, né? Mas até hoje estou lá e estou junto com eles e dá sempre para melhorar, nós estamos sempre melhorando, sempre procurando onde é que está pior para atuar e falar. E assim tem sido, né? Tem uma história de interação aí muito boa, onde eu aprendi demais. Você nem imagina. Você me comentava que uma das grandes qualidades deles é a disciplina e acreditar no método, né? Acreditar no método e seguir. E muitas das perguntas têm a ver com método, assim, né? Então eu cito aqui o Emanuel Filho, o Rogério Funaro, o Cícero Rocha, eles falam muito dessa ideia do método. Você fala um pouquinho sobre o método e o tripé, né? A gestão, a liderança, a qualificação técnica e o método. Como é que você enxerga que essas 3 coisas se equilibram para melhorar a performance das empresas? Olha, uma das coisas que nós logo descobrimos foi o seguinte, que, na verdade, existem 3 coisas que são fundamentais se você quiser ter resultado, em qualquer coisa que você for fazer, sabe? Uma delas é liderança, né? A outra é conhecimento técnico, que muitas vezes até é relegado a um segundo plano, mas que é importantíssimo. E a terceira é método, né? Deixa eu explicar rapidamente o que é cada uma dessas coisas, né? O que eu estou chamando aqui de liderança é não só as pessoas dos líderes, né? Seu preparo e tudo mais, mas também toda a condição em torno do líder, né? Porque muitas vezes, eu já vi na minha vida, pessoas que são bons líderes, saem de uma empresa, vão para outra empresa e não são bons líderes, porque não encontram esse ambiente que compõe a liderança, entendeu? Quer dizer, isso é um ponto muito importante, né? Quer dizer, é a equipe, a qualidade da equipe, a disciplina da equipe, são os valores ali instalados e penetrados, né? A cultura, é o clima, é o conjunto de coisas que permite ao líder voar alto, entendeu? Então, esse conjunto de coisas, tem toda a política de recursos humanos, está aí, está tudo aí, né? Bom, então, isso é o que eu estou chamando de liderança. Liderança e todo o seu contorno humano, né? O conhecimento técnico é conhecer as coisas daquilo que você faz, né? Então, por exemplo, se você está na área financeira, é conhecer tudo de finanças, todos os mecanismos financeiros, é trazer o que há de melhor para a sua empresa, as melhores vantagens para a sua empresa, né? Quer dizer, é conhecer os meandros do mercado financeiro, de finanças, quer dizer, é isso aí, né? Muito bom. Se você está em vendas, é conhecer vendas, como é que é, os mecanismos, o processo de vendas, se está em marketing, como é que é, inteligência de marketing. Tudo isso eu estou falando de conhecimento técnico. Se você trabalha, por exemplo, numa siderurgia, dentro de um forno elétrico, você tem que conhecer tudo de forno, de equilíbrio químico, equilíbrio escória-banho, e vai para aí afora. Enfim, é conhecer a técnica da coisa que está acontecendo. E método são coisas simples, porém nem sempre tão simples para fazer acontecer, né? Método, basicamente, é você estabelecer uma meta e você criar todas as condições para atingir essa meta. Método, como o próprio nome diz, é caminho para se atingir a meta. Então, é você fazer análise de informação, montar um plano de ação, fazer com que esse plano de ação seja executado, é você criar os sistemas de controle, os mecanismos de controle, é você atuar sobre os desvios, né? Fazer isso tudo de forma muito disciplinada, é você criar padronização no trabalho, fazer com que o operacional ocorra bem. Todo esse conjunto de iniciativas disciplinadas para fazer com que as coisas aconteçam, isso tudo é o que eu estou chamando de método, entendeu? São três coisas bem distintas, quer dizer, liderança, o seu contorno humano, conhecimento técnico dos processos, das coisas, dos processos e do método. O método,
não tem jeito, você tem que trabalhar no dia a dia para que as pessoas aprendam e se aculturem a trabalhar assim. Agora, o conhecimento técnico, as nossas empresas deviam buscar o que há de melhor no mundo, porque você compra. Você compra o conhecimento de especialistas que vão para a sua empresa, vai lá, te ajuda a fazer as coisas, te ajuda a montar os planos de ação, te ajuda a fazer os projetos. Quer dizer, trazer pessoas experientes, né, do mundo inteiro para nos ajudar é uma coisa fundamental. Eu até quero contar para vocês todos que estão aqui presentes, nós tivemos lá atrás, na primeira metade da década de 90, né, a Brahma decidiu construir uma fábrica de cerveja no Rio de Janeiro, que é a segunda maior do mundo. Tem uma maior lá no Colorado, mas essa é a segunda maior. É uma fábrica muito grande, né? Custou, naquela época, 660 milhões de dólares, você imagina. Muito bem. Aí, passado um ano ou dois, Marcel chegou para mim e falou assim, Falcone, pô, dá uma chegada lá na fábrica, eu estou incomodado com aquele negócio, porque a fábrica não consegue atingir nem a produção nominal, não é possível, nós colocamos 660 milhões de dólares lá. Falei, tá, deixa comigo. Aí eu fui para lá, passei uma semana inteira lá, entrevistei todo mundo, conversei com todo mundo e tal. Eu falei, Marcel, olha, a turma que você botou lá é sensacional, pessoal bacana, eles sabem tudo de método, os caras só tem líder bom lá, só tem um problema. Qual é, Falcone? A turma não sabe fazer cerveja, Marcel. Entendeu? Mas como é que você sabe disso? Porque você também não sabe. Eu falei, é verdade. Mas a qualidade dos planos de ação, a qualidade dos planos de ação é ruim. Os caras executam e não acontece nada, você entendeu? Então, quando a qualidade do plano de ação é ruim, você executa e não acontece nada. Porque o pessoal não conhece o processo. Como é que você vai montar um plano de ação bom se o cara não conhece o processo? Aí ele entendeu, nós trouxemos 18 caras no mundo inteiro. Foi uma procura assim, procurando caras aposentados no mundo inteiro, entendeu? Levamos para o Rio de Janeiro, trouxemos ele e a mulher. E esse foi uma grande jogada trazer a mulher junto, entendeu? Colocamos o carro com motorista e uma secretária para tomar conta da mulher. Dele não, ele nós levamos para a fábrica. Porque o segredo é a mulher, entendeu? E aí falamos com a moça, olha, você leva ela para os shoppings aí, deixa ela fazer as comprinhas dela em paz, entendeu? Leva para comer num restaurante bom e tal, toma conta dela, distrai ela aí. A mulher não queria nem saber do marido, entendeu? Então, ele ficava lá de 7 da manhã às 10 da noite conosco na fábrica. E foi um sucesso, rapaz. Depois a gente queria que o cara voltasse no Brasil, a mulher era a primeira a cobrar do cara. Como é que é? Não vamos voltar para o Brasil, não? Fácil de contratar ele. Aí, bom, o fato é que esse programa foi um sucesso e barato. Você pega, põe um cara desse num hotel 5 estrelas, entendeu? Carro com motorista, isso é tudo baratinho, isso é pipoca, entendeu? Diante do benefício que uma pessoa dessa traz. E nós colocamos 5 brasileiros colados em cada um deles, entendeu? Ah, mas foi uma coisa maravilhosa, entendeu? E os caras chegavam nas máquinas assim, ô gente, olha aqui, nivela essa mesa aqui. Na hora que nivelava a mesa, a produção da máquina dobrava, entendeu? Coisa dessa natureza, assim, porque é típico de quem não sabia, não conhecia. Então, foi um programa muito bom, sabe? E conhecimento técnico, entendeu? Quer dizer, o conhecimento técnico é o pilar importante. Na verdade, você pode tocar uma empresa só com liderança e conhecimento técnico. Agora, se você botar método, você arrebenta a boca do balão, entendeu? Vamos falar um pouco mais disso, porque tem muita pergunta sobre método e como definir bem meta, né? Uhum. Eu cito aqui o Paulo Moura, o André Gomes, a Alexandra Ferreira. Tem muita pergunta que diz assim, o que é uma meta desafiante? O que é uma meta que desafia, de fato, as pessoas sem criar uma atmosfera asfixiante? É o termo usado assim, como é que eu coloco a meta da forma correta? E a outra coisa é, esse método, ele é possível de ser aplicado em
qualquer tamanho de empresa, qualquer setor, mesmo naqueles em que parece aparentemente que não dá, o exemplo que tinha aqui era de agência de publicidade, por exemplo. Então, ela cabe a todos os setores e todos os tamanhos de empresa? Nizam Guanais é nosso cliente. Entendeu? E é um bom cliente, tem trabalhado conosco durante muitos anos. E temos feito muita coisa lá junto com o Nizam, né? No começo, a equipe dele também achava que não dava isso, aquilo, mas de pouco a pouco foi vendo, descobrindo o que era. Tem sido um sucesso, sabe? Mas, você me desculpa, eu me distraí com essa questão da agência de publicidade. O que é uma meta desafiante. Ah, tá certo, desculpa. E eu queria falar do meu lado aqui, a gente é de educação, a gente também é seu cliente, então a gente sabe que dá certo. Mas o que é uma meta desafiante que não torna o ambiente de trabalho asfixiante? Bom, eu vou tomar aqui 3 minutinhos só para explicar para os presentes um conceito que é fundamental em tudo, tá? E muita coisa que se faz nessa vida. Fundamental é o conceito de potencial mental do professor de psicologia americano Abraham Maslow, já falecido. Tá? O conceito de potencial mental é uma coisa simplinha, entendeu? Mas terrivelmente impactuoso. O negócio impacta tudo. Sabe? Que é o seguinte: nós, seres humanos, só conseguimos aprender um pouquinho cada dia. Ponto. Cada um de nós tem uma cota. Tem gente que aprende 30 coisas, tem gente que aprende 50 coisas, tem gente que aprende 70, mas cada um de nós tem sua cota. Se você já encheu sua cota no dia, o que vai acontecer é que não entra mais nada, não entra. Você lê um livro, depois de certo ponto, você fica lendo, mas não entende mais. É bom parar, porque não entra mais, entendeu? Então, nós temos essa limitação. É por isso que um curso fundamental leva 9 anos. Um curso médio leva 3 anos. Um curso superior leva 5 anos. E ninguém apareceu até agora com uma invenção de fazer um download aí de um curso aí, de se aprender fundamental em 1 mês. Não aconteceu ainda. O ser humano tem limitações. Muito bem. Aí eu vou usar esse conceito mais tarde, no final da palestra, mas esse conceito é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que você tem aqui, o resultado seu atual é 100. Você está vendendo 100. Aí alguém chega para você e fala assim: eu vou colocar uma meta para você vender 130. E eu vou te fazer uma pergunta: por que você não está vendendo 130 hoje? A resposta certa é o seguinte: eu não estou vendendo 130 porque eu não sei vender 130. Se você me ensinar, eu vendo, porque eu estou fazendo o máximo que eu sei. Óbvio, todo mundo é honesto. Uma coisa que eu descobri na minha vida é o seguinte: todo mundo quer ter resultado bom. Entendeu? Isso é óbvio. Muito bem. Aí, muito bem. O que acontece? Você está com 100 e você põe uma meta de 110. Poxa, a quantidade de conhecimento que o cara tem que adquirir para chegar em 110 é um certo tanto, tá? Se você botar 120, já é o dobro de conhecimento, ele tem que correr atrás. Se você botar 150, ele pode até desanimar. Poxa, será? Entendeu? Porque ele tem um limite. A equipe dele tem um limite. Então, seria sábio que a empresa fosse de pouco a pouco. É um pouquinho cada ano. Esse negócio de meta muito desafiante tem um limite prático do potencial mental da equipe da empresa, entendeu? Então, todo ano você ganha um pouquinho, todo ano você ganha um pouquinho, quer dizer, todo ano o pessoal aprende um pouquinho, aquilo que cabe para aprender, isso aqui é a verdade, e você vai puxando. Então, a meta bem cobrada, ela puxa o aprendizado, entendeu, Maurício? Isso aqui é o bonito da coisa. Se você quiser puxar o aprendizado das pessoas de sua empresa, você puxa com meta bem posicionada. E você vai puxando, e as pessoas da empresa vão aprendendo ao longo da vida delas lá dentro, como conseguir resultado maior, entendeu? Muito bem. O que tem de interessante nisso? O que tem de interessante é o seguinte: se você está aqui, e se a sua concorrência está aqui,
você tem certeza absoluta, para eles chegarem aqui, eles vão ter que batalhar alguns anos, porque eles não conseguem aprender muito rápido, entendeu? Então, quando você puxa o aprendizado, que o importante é o aprendizado. Toda empresa é uma escola, quer queira, quer não queira, entendeu? Então, se você é um empresário esperto, você vai fazer um sistema de metas bem feitinho, de tal forma que você possa puxar o aprendizado para o interesse da empresa, que são aqueles conhecimentos necessários para se atingir aqueles resultados que você quer. Ô, gente, quando eu falo em conhecimento, eu não estou falando assim nada de complicado, de Kant, coisa complicada aí, tal, Platão. Não é nada disso não, entendeu? Estou falando de coisa bem simplinha. Por exemplo, para eu conseguir dobrar a produção da linha de garrafa, eu tenho que nivelar a mesa a cada 2 dias. Isso é um conhecimento? Sim, senhor, doutor. Isso é um conhecimento que se você não souber isso, você vai perder. Entendeu? Eu estou falando de conhecimento em geral. Qualquer conhecimento que você precisa para ter o resultado, entendeu? Esse é que é importante. É o conhecimento que você precisa para ter o resultado. Então, é isso que nós temos que puxar. Então, quando eu vejo metas muito, vamos por assim, entre aspas, desafiantes demais, eu fico pensando, é irreal. É irreal. Aliás, o Jim Collins, um dos seus últimos livros, ele dá um exemplo, num dos capítulos, lá de A Marcha das 20 Milhas. Vencedoras por opção. Isso. Que está ligado àquela expedição lá no Polo Sul, né? Do norueguês e do inglês. Quer dizer, o norueguês, ele caminhava um certo número de milhas por dia e não passava daquilo, independente se o dia estava ruim ou bom. Porque tem um limite que as pessoas aguentam. Não adianta nada você querer correr 50 milhas e depois no dia seguinte você não consegue fazer nada, entendeu? Então, e isso é válido para as empresas também. E a razão disso nas empresas é o potencial mental. Se você puxar, você vai puxar sempre, mas puxa de uma tal maneira que você mantenha o bom clima e a alegria do aprendizado, entendeu? Agora, a puxada tem que ser contínua. O segredo está em fazer com que as pessoas sintam que estão aprendendo junto com o resultado positivo que vem. Esse é o equilíbrio. É isso aí. É. Tem muita pergunta, eu recebi algumas perguntas que falam muito de crescimento. E aí parece ser um bom fator, né? Parece ser a ideia de que muitas das empresas que estão aqui representadas estão crescendo. Mas eu peguei a do Leonardo Antolin, que diz assim, que em resumo fala assim, como que eu faço para implementar tudo isso numa empresa que cresce muito rápido? Né? E eu adicionaria uma outra coisa que assim, como crescer e preparar a empresa para esse futuro, em períodos de crescimento rápido, como preparar a empresa para o futuro sem perder a essência das coisas, a história e provavelmente parte desse aprendizado que está sendo construído. Olha, aos que estão aqui presentes, né, e que estão nesse processo de crescimento muito rápido, eu recomendaria crescer com as pessoas na frente, entendeu? Assim, o que eu quero dizer com isso? É você ter sempre gente suficiente para dar sustentação a esse tipo de coisa, entendeu? Se você não tiver gente suficiente, aí você começa a dar passo errado, entendeu? E isso acontece muito também. Às vezes a empresa quer crescer muito rápido, chega num certo ponto, dá um passo em falso, às vezes se dá mal, né? Existem alguns casos... Conta um. Casos assim que as empresas vão para o entusiasmo do crescimento, é bom não contar casos de fracasso, eu gosto de contar casos de sucesso, né? Mas a empresa sai num entusiasmo muito forte, assim, para crescer, e chega num certo ponto assim, vê que não consegue, aí você não consegue produtividade, você está contando que você vai ter aquele resultado, não tem, você fez seu fluxo de caixa, o caixa não aparece, sabe como é que é? Aí você vai em banco, aí começa a andar para trás, né? Então... Parece uma história familiar aí para alguém, né? Mas você vê o seguinte, no caso dos nossos amigos aí, que todos nós admiramos, que foram para o exterior, que fizeram a cervejaria crescer, foi muito brasileiro daqui, né? E brasileiros já com todo aquele aculturamento e todo aquele conhecimento, não só do método, mas conhecimento técnico e todo aculturamento de liderança, né? Então,
isso é que fez com que fosse possível que eles fossem para lá, melhorassem rapidamente os resultados. Porque na hora que você desembarca, por exemplo, na Anheuser-Busch foi assim, né? Então, na hora que você desembarca numa empresa como a Anheuser-Busch, com 200 brasileiros, que chega lá e vê o que tem que fazer, entendeu? Aí a coisa fica muito mais fácil, né? Porque as pessoas que já sabiam o que fazer, entendeu, Maurício? Então, esse aqui é importante. Se você está crescendo e você cresce com as pessoas na frente, e você tem uma equipe de confiança que é capaz, que já está aculturado, né? Então, você está crescendo, eu cresceria com excesso de gente, para que você possa contar com essas pessoas à medida que você vai crescendo, né? Para não chegar num ponto e perder o fôlego, entendeu? Quer dizer, esse aqui é o ponto mais importante, chegar num ponto e não perder fôlego. E nessa ideia de desenvolvimento de gente também tem muita pergunta ligada, inclusive ao ciclo do PDCA. E você, olha, como é que eu preparo essas pessoas? Como é que eu faço a minha equipe entender que isso é importante, portanto preparar elas para enfrentar o crescimento? Então, é a pergunta do Marlon Dionison, do Márcio Lima, da Cristiane Bertolami. Então, como é que eu consigo internalizar isso na empresa, preparando a pessoa para seguir o crescimento, para seguir... Olha, é importante para qualquer empresa montar sua própria fábrica de líderes, entendeu? E tem muita gente que pensa que fábrica de líder é você só contratar bons trainees, entendeu? Esquece do resto, você entendeu? Não é bem assim, não. Então, deixa eu aproveitar aqui a chance da sua pergunta para explicar o que é a fábrica de líder. Bom, primeiro, assim, o que é líder? Que são as pessoas que você realmente precisa para poder crescer, né? Você precisa de líder. Você precisa de gente que você possa mandar para Cuiabá, que você possa mandar para Recife, que toma conta do recado e que faz a coisa andar, né? E que possa crescer, e que você manda para o México, o cara chega lá e faz a coisa acontecer. Quer dizer, você precisa de líder que conheça o seu negócio. Então, você tem que ter uma fábrica de líder. Agora, como é que você faz isso? Então, olha só. Lógico que você tem que ter bons trainees recrutados, tem que recrutar bem, isso é óbvio. Você tem que ter a sua meninada para você poder puxar, lógico, é óbvio, né? Agora, não é só isso. Então, o que é? Primeiro, vamos definir para a gente aqui o que é líder. Tá certo? Então, líder é quem bate meta. Tá? Então, líder tem que bater meta. Com sua equipe. Ou seja, não é ele que bate, não. É a equipe que bate a meta. Tá certo? Porque tem líder que quer fazer tudo sozinho, a equipe acaba... Né? Então, não é líder, tá certo? Ele vai ser outra coisa, vai ser um bom assessor, mas não vai ser líder, porque líder é uma pessoa que é como um pastor de ovelhas, quer dizer, é o sujeito que faz com que a equipe bata a meta dele. Né? Bom. Então, líder é o que bate meta, por meio de sua equipe e fazendo de forma ética. Não se admite deslize aí, tá? Quer dizer, eu não posso, para bater uma meta, prejudicar a empresa, prejudicar um outro departamento, prejudicar uma pessoa. Quer dizer, não é certo, quer dizer, é fazer certo, do jeito que tem que ser feito. Né? Então, se a gente pensar assim, fica mais fácil ir selecionando os líderes. Se você tem metas bem estabelecidas, entendeu? Se você tem todo o ritual de controle estabelecido, aí começa a aparecer de forma cristalina quem é líder e quem não é. Mas é cristalino. Você não precisa se esforçar. Salta aos olhos quem é líder e quem não é. Entendeu? E quem não é, depois de 1, 2 anos, cai em si e pede para sair dali. Entendeu? Porque ele reconhece. Porque fica muito claro. Entendeu? Agora, o que acontece com as empresas de uma maneira geral? Tá? Geral. Metas mal estabelecidas. Nós somos consultores, a gente chega numa empresa, pô, você não quer estabelecer as metas bem feitas? Não, nós já temos meta, Falcone, nós já temos meta. É chato a gente falar, você tem meta, mas é tudo ruim. Né? É ruim falar assim, né? Então, você já começa mal, antagônico. Né? Então,
A meta, ela tem que ser bem estabelecida, ela tem que ter um foco central na empresa, entendeu? Ela tem que ser desdobrada no relacionamento causa-efeito. Ela tem que ser toda, a empresa inteira tem que estar toda matematicamente interligada até chegar no presidente, entendeu? As metas têm que ser estabelecidas baseadas em lacunas, gaps, né, como dizem, lacunas, oportunidades de ganho. Então, dá um trabalho danado estabelecer meta. E as pessoas acham que é simplinho, entendeu? Dá um trabalho danado. É fácil, mas dá um trabalho danado estabelecer meta. Então, por exemplo, se a sua lacuna é 100, e se a minha é 10, e se eu quero colocar um esforço de 20% esse ano, eu vou te dar uma meta para você crescer 20, e vou botar uma meta para eu crescer 2. Você entendeu? Porque é o esforço, né? Então, a meta é colocada em cima do esforço, e não em cima do número. Então, são coisas assim, e ela tem que ser focada, ela tem que estar no relacionamento matemático e tal. E isso tudo é muito raro encontrar nas empresas, entendeu? E muitas vezes as pessoas de dentro da empresa que fizeram esse desdobramento reagem mal e tal. Bom, aí, vamos para os planos de ação. Plano de ação mal estabelecido, entendeu? Sem consciência do que é um plano de ação. O que é um plano de ação, gente? É uma lista das coisas que você vai fazer para atingir aquela meta. O plano de ação contém o novo conhecimento que você precisa para atingir a meta. Ele é sagrado, é precioso. Maurício, tem gente que faz plano de ação em cima da perna sozinho. Isso é de uma irresponsabilidade total. Então, líder tem que ter a consciência do aprendizado. E ele tem que pensar assim, gente, olha aqui. Para a gente sair de 100 e chegar a 120, se nós não estamos lá é porque a gente não sabe. Então, nós vamos ter que aprender alguma coisa aqui, tá certo? Certo, então tá bom. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos ver o que a gente consegue juntar de conhecimento dentro da nossa própria organização. Aí o líder convoca as pessoas, põe todo mundo numa sala, uma sessão dessa dura aí de 4 a 6 horas, tá? E fala, gente, vamos discutir aqui quais são os fatores que nos impedem de chegar no resultado que a gente quer. E pá. Porque muitas vezes eu sei um pouquinho, você sabe um pouquinho, o outro sabe um pouquinho. A gente não sabe o todo, cada um de nós não sabe o todo. Mas cada um sabe um pouquinho, então você fala uma coisa, me lembra outra, eu, em cima do que você falou, eu já dou outra contribuição. Aí uma terceira pessoa, em cima do que eu falei, dá uma outra contribuição. E o nosso grupo consegue, de fato, gerar algum conhecimento para melhorar a situação, entendeu? Então, isso é um brainstorming feito com as próprias pessoas do seu departamento para você juntar os primeiros conhecimentos, né? Tem que ser feito. Bom, aí vamos supor que você fez isso, executou o plano de ação, foi lá e você chegou em 105. Às vezes já chega em 120 logo assim, entendeu? Na primeira você já chega em 120. Você põe a meta e supera. Supera. Logo de cara, com o conhecimento que está em casa. Pode acontecer. Já vi isso acontecer? Muito, né? Mas vamos supor que não aconteça. Vamos supor. Então você chegou em 105. Qual a conclusão? Para um cara que é líder, que tem consciência do aprendizado, então ele vai falar assim, puxa vida, o que nós conseguimos gerar de conhecimento aqui não foi suficiente. Então, a minha tarefa agora como líder aqui é correr atrás de conhecimento para poder ajudar a gente. Então, eu vou saber qual é o cara que é bom naquele tipo de conhecimento, que é manutenção de motor elétrico, qual é o cara que entende para burro disso e tal. E eu vou trazer mais gente que entenda do riscado do meu setor para poder me ajudar. Muito bem. Trago as pessoas, se for um consultor técnico, especialista, eu pago o cachê do cara e tal. Muito bem. E aí monto um outro plano de ação com esse cara presente no brainstorming junto com a nossa equipe, entendeu? Agrego o conhecimento dele, de outros mais, faço um segundo plano de ação e vamos lá. Lógico que você vai atingir os seus 120, mas vamos supor que não atinja, tá certo? Os 120, não é isso? Então, a terceira etapa, depois que você esgotou tudo quanto é conhecimento que você sabe do mundo, que você não tem mais a quem chamar e a quem recorrer,
Existe uma terceira fonte de conhecimento, que são as informações, fatos e dados. E aí você vai ter que partir para a análise de informações, análise de fatos e dados, e extrair dali mais conhecimento para você chegar, né? Então, essas são as 3 etapas. Agora, essas coisas são importantes, e esse conceito de que gerenciar uma empresa é gerenciar a aquisição de conhecimento, gente, isso é muito importante, porque teve uma empresa aí, os caras me chamaram lá no primeiro dia, eu fui lá, aí um diretor, que ele não era o presidente, mas ele tinha muita autoridade na empresa, entendeu? Ele virou para mim, assim, já autoritariamente, quase que dando uma ordem para mim, e falou assim: olha, eu quero logo começar por um programa de Black Belt, entendeu? Eu falei: não faz isso, fulano. Não faz uma coisa dessa, entendeu? Vamos começar do zero, depois você chega lá, na hora que chegar lá, a gente não tem problema nenhum. Não, eu quero Black Belt. Entendeu? É desanimador. O que é Black Belt? É o cara que tem que ter conhecimento de análise de fatos e dados para poder gerar conhecimento. Gente, faz isso depois que você já esgotou, entendeu? Aprende primeiro a trabalhar com método, aprende primeiro a trabalhar com PDCA, aprende primeiro todos os rituais, aprende a colocar meta, aprende a determinar lacuna, aprende a fazer um plano de ação. Depois você mexe com o Black Belt, você entendeu como é que é? Então, são essas coisas, essas disparidades. É a mesma coisa que você pegar seu filho aí de 8 anos de idade e querer que ele faça uma pós-graduação, entendeu? Não tem sentido, coitado, entendeu? Esse conceito do plano de ação, isso me chamou muita atenção no nosso papo, o conceito de que o plano de ação é a aquisição de um conhecimento novo, né? Exatamente. Então, como você adquire conhecimento novo na empresa? Isso é um conceito muito, muito rico. E para mim, faz sentido na medida em que a gente, às vezes, a gente é incapaz de mudar a nós mesmos, né? E buscar o conhecido é também mudar um pouco a si mesmo. Como é que você enxerga esse obstáculo? Como é que as pessoas ultrapassam, eventualmente, esse medo? E se você puder comentar, depois você me falou um pouco sobre os anos que você praticou a meditação transcendental para também te ajudar nisso. Se puder compartilhar com eles, acho que vai ser uma história bacana. Legal. Não, é o seguinte. Na verdade, olha só. Se você quer melhorar uma empresa, né, você tem que sair do patamar daquilo que você conhece e você vai ter que entrar no desconhecido. Você não conhece. Vamos supor, você está em 100, alguém chega para você e fala assim: gente, vamos dobrar a nossa empresa em 3 anos? Poxa, chegar a 200 em 3 anos? Pô, como? Eu não tenho nem ideia, entendeu? Dá medo. Porque é uma coisa que você não tem. Ou você dá uma meta para o cara, você vai ter que subir de 100 para 150 esse ano. Mas como? Dá medo, entendeu? Então, sempre que você puxa a turma para melhorar, para ter resultado, você está jogando as pessoas no campo do desconhecido, entendeu? Esse é que é o problema. E aí, existem 2 maneiras de você observar o desconhecido, né? Você pode observar de uma maneira objetiva, que é a maneira do engenheiro, né, do matemático, do detetive, né, do analista, de agência de informações, e vai por aí afora. Quer dizer, é pessoal que está baseado ali em número concreto, coisa muito real e tal, e coisa. Muito bem. Agora, uma outra maneira de você entrar no desconhecido é por percepções subjetivas. É a maneira do religioso, né, do artista, né, do escritor, enfim, são pessoas que percebem alguma coisa que não tem muita explicação, às vezes que é difícil explicar, porque geralmente associado com essas coisas, associado com o desconhecido, tem sempre o problema de comunicação. Tanto no lado objetivo como no lado subjetivo, tem sempre problema de comunicação, que é você traduzir para outros aquilo que você está vendo, seja objetivamente, seja subjetivamente, entendeu? A comunicação é um outro fator que nós podemos conversar daqui a pouco. E aí,
você vem com a tal questão da intuição, que muita gente pergunta, né? Pá, mas vocês que mexem com o método cartesiano aí, né? Mas e como é que fica a intuição? A intuição, ela é muito importante. Se você pegar o livrinho do Discurso do Método de Descartes, que para mim foi uma das genialidades do mundo, René Descartes, né? Ele fala da intuição, e ele fala do valor inestimável da intuição. E sabe por que é importante? Porque a observação objetiva, baseada em números, informações, ela é lenta, leva tempo, né? Às vezes, você para consertar uma máquina, ou melhorar uma máquina, você leva 3, 4, 5, 6 meses levantando informações, dados, tomando algumas medidas, até você chegar no patamar que você quer. As observações subjetivas, elas são instantâneas. Você chega, olha e entendeu. O americano chama de insight, de percepção. É um negócio assim, rápido demais, entendeu? E a gente não pode jogar isso fora, porque isso existe. Isso está presente em todos nós, né? Então, cada um de nós, e as proporções aqui dentro dessa sala são as mais variadas possível, né? Cada um de nós tem uma certa porcentagem de objetivo e uma porcentagem de subjetivo, né? E eu realmente fiz meditação transcendental 10 anos, e minha esperança era sempre assim, de purificar um pouco minha cabeça para melhorar a qualidade do meu radar, né? Quer dizer, para a gente poder enxergar um pouquinho melhor o mundo que a gente vive. Mas eu dou muita importância. Agora, a única coisa é o seguinte, para nós que somos cartesianos, né? A intuição é importante, mas ela entra como hipótese, viu, Maurício? Ela entra como hipótese. Eu posso adiantar para burro a solução do meu problema, mas eu chego com uma intuição e falo assim, gente, eu estou percebendo que a solução é por aqui. Ah, então, ótimo. Então, nós vamos analisar as informações só referentes a isso que você está mencionando. Adianta muito a intuição na solução de um problema, mas tem que entrar como hipótese. Nós temos que checar primeiro, fazer um pequeno experimentozinho, checou, é isso mesmo? Então, vamos lá, vamos fazer para o resto. Então, essas coisas são realmente importantes, né? Mas tem a pergunta original, né, que é referente a como fazer com que essas coisas todas aconteçam numa empresa, né? E aí, daí é que vem a questão do desconhecido. Então, gente, olha, todo o pessoal que está aqui dentro dessa sala, que mexe com mudanças dentro da empresa, né? E que sabe, vocês todos sabem que tem pessoas que são mais resistentes, né? Tem, né? Tem sempre aqueles que são mais arrojados, né? E os mais resistentes. E eu sou consultor, vocês sabem disso. Eu ficava assim, gente, por que o resistente é resistente e o arrojado é arrojado? O que tem de diferente? Eu não sabia o que era, entendeu? Depois eu fiquei sabendo. Eu não tenho dúvida. O resistente é o que tem medo do desconhecido. E o arrojado é o que não tem. Você entendeu? E eu fiquei entusiasmadíssimo quando eu fui visitar uma escola de engenharia lá em Boston, junto com um amigo meu, e que eu vi eles ensinando engenharia de uma forma totalmente diferente da que nós ensinamos quando eu era professor de engenharia. Era ensino de cuspe e giz, dar aula no quadro negro e tal, uma coisa horrorosa, né? Então, nessa escola de engenharia, eles ensinam todo o programa por discussão e solução de projetos, entendeu? Um espetáculo. São os melhores engenheiros dos Estados Unidos hoje. É uma pequena escola de engenharia lá perto de Harvard, né? E nós estamos criando aqui no INSPER, em São Paulo, uma escola de engenharia. Nessa mesma linha, é uma cópia exata dessa escola lá americana. E nós vamos receber o nosso primeiro aluno em 2015. Eu sou do conselho lá dessa escola, né? E nós estamos ajudando também a escola de engenharia da UFMG a mudar para esse ensino. Por quê, né? Porque nós acreditamos que nós estamos formando cidadãos que não têm medo do desconhecido. E aí eu quero pedir a atenção de todos vocês para o seguinte, gente, olha só. A era em que eu vivi, eu tenho 73 anos, a era em que eu vivi era uma era em que as mudanças eram muito lentas. As coisas aconteciam lentamente, você entendeu, Maurício? Então, a experiência de vida era uma coisa muito importante.
Agora, a experiência de vida continua sendo importante? Continua. Só que agora as mudanças são dramáticas. Muito embora a experiência de vida continue sendo importante, a sua capacidade de enfrentar o desconhecido é muito mais. Então, nós temos que mudar o nosso processo educacional de um processo para ensinar experiência para um processo para enfrentar o desconhecido que a gente nem sabe o que existe, entendeu? E eu tenho a impressão que quanto mais bem-sucedido nós formos no Brasil nesse aspecto, né, mais as empresas serão campo férteis para as mudanças que elas também têm que fazer. As empresas têm que fazer mudança o tempo todo. Se você parar, você fica. Entendeu? Esse é que é o problema. Agora, não é fácil, sabe, gente? Só a última mensagem aqui, prática, né? Praticamente, Maurício, nós decidimos o seguinte, sabe? Olha, é muito difícil mudar uma pessoa que tem medo desconhecido. Quer dizer, né? Leva anos e anos e tal. Então, como é que eu vou fazer hoje, aqui, agora? É o que essa moça quer saber, tá certo? Você quer fazer mudança, gente? Começa com quem quer, abandona quem não quer. Entendeu? É o que dá certo, entendeu? Uma boa regra prática, né, Falcone, nós estamos começando a encaminhar o nosso capítulo final aqui. E a gente viveu, ao longo desses 3 dias, a gente ouviu muita história. Né? Então, Bill George, CEO de uma grande empresa americana, Wesley Batista, que sentou aí nessa cadeira e falou também, compartilhou um pouco da sua história. Você é uma história que, certamente, eu vejo pelo silêncio e pelos olhos do pessoal, você é uma história que inspira a todos. Então, eu queria te perguntar, quem que inspirou você? Né? E que você pode falar assim, olha, pessoal, eu recomendo a vocês que... Né? Certo. Quem que te inspirou? Vou contar a história rapidinho aqui. Né? Olha, sou muito grato aos japoneses por tudo que me ensinaram. Nós tivemos uma chance, lá atrás, no início da década de 80, de financiado pelo governo brasileiro, trazer para o Brasil esses conhecimentos. E nós tínhamos possibilidade de escolher entre a abordagem europeia, a abordagem americana e a japonesa. Entendeu? E nós estivemos na Europa, estivemos nos Estados Unidos, estivemos no Japão. E nós escolhemos japonês. E escolhemos pelo simples fato de que o japonês é muito focado em execução. O japonês gosta muito de executar. Ele gosta muito que as pessoas aprendam executando as coisas. Certo? Então, outra coisa, o japonês é muito dedicado à simplicidade. Se você pode resolver um problema usando análise de Pareto, para que complicar, entendeu? Para que entrar com diferencial, integral e não sei o que? Resolve com Pareto, entendeu? Não precisa. Tem que usar estatística. Não, você pode fazer só com Pareto, então faz só com Pareto, não precisa de estatística não, entendeu? O japonês, ele é assim muito prático, é sempre começar pelo simplinho. Foi, gente, para um país como o Brasil, é o que funciona. É o que funciona. Aí nós optamos pelos japoneses, entendeu? E tivemos o apoio dele muito grande, da mesma organização que lutou pelo Japão no pós-guerra, que levou os americanos para lá, e essa mesma organização é que nós nos unimos a eles. E trouxemos vários consultores japoneses aqui no Brasil, e nós viajávamos junto com eles, para cima e para baixo. Né? Aqui na sala deve ter várias pessoas aí que nós visitamos suas empresas junto com os japoneses, entendeu? E nós aprendemos junto com eles. Né? E, aliás, aconteceu também um fato muito interessante. Num dos nossos eventos, nós convidamos um membro do conselho da Toyota para vir aqui. Sabe? Aí pedimos ao ministro José Israel Vargas, que era muito amigo nosso lá de Minas Gerais, para ele fazer o convite por nós, e o cara da Toyota veio e tal.
E o cara veio fazendo um monte de exigências, você tem que ver, rapaz. Ele trouxe uma outra pessoa junto com ele, e queria hotel 5 estrelas, e queria carro com motorista, e queria avião de primeira classe. E a gente era uma fundação, o dinheiro era muito controlado. Assim. Pagamos tudo para o cara, trouxemos o cara aqui. E aí, no último dia, eu falei antes que ele, e ele falou depois. Sabe? Aí, quando eu fui falar, eu não tive nenhuma intenção, eu só falei com o pessoal, gente, olha aqui, nós estamos com 2.000 pessoas aqui dentro, nós cobramos de vocês o preço de custo, porque a nossa intenção é propagar essas ideias para o nosso país e tal, nosso país não está bem, né? E nós trouxemos aqui várias pessoas para vocês terem a oportunidade de ouvir e tal. E ele ouviu isso, rapaz. E eu falei, nós lutamos com muita dificuldade e tal. Nossa Senhora. Aí ele foi lá, falou, aí depois ele mandou chamar a gente. Aí chegamos lá na sala, ele estava lá, aí ele, aquele jeitão de japonês, né? Ele ficou de pé assim. Oh, tenho muita vergonha, estou muito envergonhado. O tradutor aqui traduzindo. Eu falei, mas o que houve? Eu é que tenho que agradecer a presença do senhor aqui, né? Não. O japonês é assim, né? Não, estou muito envergonhado e tal. Eu não entendia. Ele foi explicar o que era. Ele estava envergonhado por ter feito tanta exigência, né? E a gente ser tão pobre, entendeu? Aí ele virou para mim e falou assim, professor, como é que eu posso ajudar? Eu falei, o senhor não se preocupe, entendeu? O fato é que o senhor Takahashi foi um agente nosso para trazer gente da Toyota. Eles mandaram vários técnicos da Toyota de graça. A Toyota mandou de graça, entendeu? Pô, nada como ser pobre, hein? Pô, uma maravilha, rapaz. Então, quer dizer, tudo isso foi uma história interessante. Agora, então, sou muito grato aos japoneses. Com eles também eu aprendi várias coisas. E uma das coisas foi ler, eu lia tudo que eles referiam. Por exemplo, eles falavam muito do Maslow. Eu corri atrás do livro do Maslow para estudar e tal. Acabei ficando fã do Maslow. Então, eu devo muito à memória do professor Maslow, entendeu? Finado. E eu devo muito ao René Descartes, né? Que em 1600 falava verdades que são verdades hoje tremendas. É o pai da filosofia moderna, né? Coisa sensacional. Né? Devo muito a eles. Eu devo muito aos meus 3 amigos da Brahma. Eu acho que aprendi muito com eles. Aprendi 2 coisas que eu acho que são importantes. Sabe? Primeiro, é meritocracia. E até hoje eu vejo assim que as pessoas pensam que meritocracia é bônus, entendeu? Gente, não é isso, entendeu? Meritocracia é você dar mérito a quem tem, ponto, entendeu? E não ter medo do processo. Porque num certo ponto você vai ter que dizer para alguém, olha, sinto muito, mas o seu companheiro tem mais mérito do que você para ocupar essa posição, tá certo? E o cara não vai gostar. E meritocracia é como se fosse uma taça de cristal, entendeu? Que uma vez quebrada não tem jeito. Se você diz que tem meritocracia e você promove um amigo que evidentemente não é a pessoa mais indicada para aquela posição, você quebrou a taça de cristal, entendeu? Então, meritocracia é uma coisa que eu descobri na minha vida o seguinte, que todo mundo apoia, é politicamente correto, mas é dificílimo de fazer, entendeu? Muito segunda bem. Coisa, espera aí, tem uma segunda coisa aí. Então, meritocracia que eu aprendi é isso, né? E os 3 praticam. Tá? Lá, sobe e é remunerado quem tem mérito. Segunda coisa, foco financeiro. Tá? E eu nunca vi pessoas como eles, que têm todo o dinheiro do mundo, né?
e que trabalham muito, né? Eu cansei de trabalhar com eles fim de semana, quer dizer, nitidamente não trabalham por dinheiro, é por uma outra coisa, entendeu? Por amor ao que faz. Mas as decisões empresariais têm que ser tomadas com foco financeiro, entendeu? Porque caixa é pressão sanguínea da empresa. Eu tenho que olhar o meu caixa o tempo todo e eu tenho que zelar pela geração de caixa para a organização, né? Então, o foco financeiro, a priorização via finanças, como é que eu vou decidir entre dois projetos? Eu vou decidir entre os dois projetos, é o que me der mais, tá certo? Não é um porque um é mais bonito que o outro. Como é que eu vou decidir por investimento? Como é que eu vou decidir por ações? Como é que eu vou decidir por recrutar gente? Quer dizer, se eu não tiver um foco financeiro, porque uma coisa é verdade, para uma empresa bem gerida, que tem metas bem determinadas, lacunas bem determinadas, a quantidade de projeto a ser feito é muito maior do que os seus recursos financeiros e humanos, você entendeu? Então, você tem que ter uma priorização, e é melhor que ela seja financeira, né? Então, isso eu aprendi com eles, né? Ao ponto de você ver um vendedor, nós temos 10, 12 mil vendedores lá hoje, aqui no Brasil, né? Vendedor foca no financeiro, entendeu? Ele toma a decisão na rota de venda dele focada no financeiro. Ele vai dar aumento de preço de produto, quando ele recomenda aumento de preço, quando ele vê que tem espaço, entendeu? E você ouve de um vendedor assim, puxa vida, eu estou recomendando aumento lá porque eu vi dinheiro em cima da mesa. Você entendeu? Eu acho isso assim um espetáculo, entendeu? É levar o financeiro na empresa inteira, né? Então, não é trabalhar pelo dinheiro, não é isso, você entendeu, Maurício? Não é isso, gente. É ter um critério único de priorização, que é a pressão sanguínea, você entendeu? Claro. Eu estou aqui aprendendo muito, mas a gente está avançando para o final. Eu sei que você está fazendo ainda muito, ainda está buscando novas coisas. Eu queria que você falasse um pouco do Smart. Eu sei que tem um pessoal aí que vai contar um pouco do projeto também, mas eu queria que você falasse um pouco do projeto Smart, que eu acho que tem a ver com sonhos para o futuro. Sem dúvida. Ô, gente, vocês viram que falei para vocês aqui aquele conceito de potencial mental. Olha que negócio dramático. Vocês querem ver uma coisa? Vamos supor, cada um de nós consegue aprender 50 coisas por dia. Simplinho, né? Aí você fala assim, não, hoje eu não vou aprender nada não, amanhã eu recupero. Não recupera, companheiro. Amanhã só cabe os 50 de amanhã. Você entendeu como é que é? Isso quer dizer, dramaticamente, o seguinte, é que um ensino fundamental e médio de quinta qualidade, como nós temos no Brasil, está comprometendo definitivamente o futuro de milhões de brasileiros. Você entendeu, Maurício? E, obviamente, que eu não estou aqui atacando nenhum governo, porque a nossa herança de má qualidade de educação, ela é, centenária, tá certo? Agora, por outro lado, eu também sou contra você fazer fundação para substituir o governo em suas obrigações. Eu acho que o governo tem que fazer o esforço dele de melhorar isso, tá certo? Agora, o que o Smart, o que é a ideia do Smart? É o seguinte, nós não vamos substituir o governo, não, mas agora nós estamos fazendo o seguinte, enquanto não se conserta, nós estamos pegando a meninada que tem um potencial mental mais elevado, vamos supor, essa meninada que aprende 100 coisas por dia, tem menino que aprende 150, uns caras muito bons, nós estamos indo nessas escolas e selecionando a meninadinha que é muito boa, e dando para eles escola de primeiro nível no Rio e São Paulo. Nós estamos as melhores escolas, porque os meninos são muito bons, entendeu? São paupérrimos, são muito pobres, mas são muito bons.
E nós estamos hoje com 850 meninos nas escolas aí, entendeu? Mas aí, poxa, vem aquela vontade, gente, vamos salvar mais, porque esses meninos fazem a diferença, entendeu? Eles é que vão ser os caras que vão fazer a diferença para o futuro, vão ser nossos futuros empresários, vão gerar emprego para outros, entendeu? Tem uns meninos que estão aí, é isso? Nós temos um aí, que nós trouxemos para falar para vocês aqui hoje, ele vai dar uma mensagem aqui. Mas então, esse aqui é o objetivo nosso aqui do Smart, né? E nós vamos mostrar para vocês aí um vídeo, né? Qual que é o objetivo nosso aqui hoje? É o seguinte, nós estamos hoje com 850 meninos nas escolas e nós queremos aumentar esse número. Mas o que acontece? Na hora que a gente vai recrutar nas escolas públicas, né? É muita gente que aparece e tem ali uma faixa cinzenta, né? Que você tem que escolher, lá no Smart só cabe, vamos supor, 100 por ano, ou 150 por ano. A gente não pode pegar mais do que isso, né? Então sobra ali uns 200, 300, que, poxa, você fica até com pena, que os meninos são ótimos. Então nós tivemos a ideia de desenvolver uma segunda etapa, uma segunda parte, que é você cuidar dessa faixa cinzenta, que também são muito bons os meninos, né? Mas cuidar deles via internet, que é uma maneira mais barata, para não ter que pagar a escola, que é muito caro você cuidar de 850 meninos, né? Então nós estamos montando o Smart Online, quer dizer, cuidar desses 850 meninos, né? E nós estamos precisando de 1,5 milhão, né? Então, eu fiz um acordo aqui com a HSM, então, eu e o HSM estamos doando 140 milhões, né, Maurício? Desculpa, 140 mil reais. Então, já tem aí 140, nós estamos precisando de 1.360.000, né? E para que a gente possa montar toda a parte de infraestrutura de software para cuidar desses outros 850 meninos que estão na faixa cinza, né? Então, porque cada pessoa aqui dentro tem o poder de nos ajudar a fazer isso, doando aí de 100 a 500 reais, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí um slide que nós preparamos nesse sentido.
Ô, gente, então é isso aí que nós estamos planejando, colocar mais uns 800 a 1.000 meninos aí para dentro desse projeto. E nós vamos projetar aí um SMS, um e-mail. Se vocês quiserem fazer uma doação pequena, R$100 até R$500. Lógico, se tiver alguma alma aqui que queira dar 1,5 milhão, maravilhoso, não temos nada contra, né, Maurício? Mas nós estamos falando de coisa pequena, porque como é muita gente, né, e se todo mundo contribuir, realmente a gente pode montar esse Smart Online e trazer mais 800 a 1.000 meninos para dentro. Então, tem aí um SMS e um e-mail que, se vocês quiserem acessar, ele vai te dar um link. Depois o pessoal do Smart contacta vocês, né, e para que a gente consiga aí levantar essa grana. Falcone, qual a operadora desse telefone, sabe? DDD. O DDD é São Paulo. 11. Desculpe, devia estar aí, São Paulo. Então, gente, é 11, né? Então, gente, eu queria chamar aqui, para dar um exemplo vivo para vocês, o Rodrigo Honório, que é um dos nossos bolsistas, para que ele troque aqui uma palavrinha com vocês. O Rodrigo, pode entrar, vem cá. Bom, boa tarde. Eu não sei nem se eu mereço estar aqui do lado do professor Falcone, na frente de todos vocês. Para mim é uma oportunidade sem tamanho, uma oportunidade muito grande, mas uma oportunidade maior eu recebi em 2008, quando eu fiz o processo seletivo do Smart. Naquela época eu estudava na Vida Paulista, no Colégio Rodrigues Alves, escola pública do estado de São Paulo. E era uma época que tinha um dia da semana que estava livre, uma tarde, e eu costumava todas as tardes fazer alguma coisa. Então eu fazia esporte, eu fazia algum curso de informática, alguma coisinha. E tinha uma tarde da semana livre. E aí o diretor lá do meu colégio, ele foi lá, passou na sala para dar bronca no pessoal. Eu também, na época, não era muito comportado, então era meio cérebro ali da turminha, mas eu melhorei muito. E aí ele deixou um contato na lousa. Só deixou o contato. E esse contato era do Smart. Cheguei em casa, primeira coisa que eu fiz, liguei lá para falar com a moça do Smart, para entender o que era aquilo. Porque ele falou muito por cima, não tinha dado para entender. Falei, bom, deve ser uma oportunidade para eu ocupar essa minha tarde. E aí depois eu convenci a minha mãe a deixar, minha mãe deixava, porque pelo menos ela ficava sossegada, né? Porque eu era, imagina, 11, 14 anos. E liguei para o Smart, então, e eu já tinha uma voz meio grossa, assim. Aí a moça falou, não, então, Rodrigo, é verdade, dá bolsa de estudos, não paga nada. Mas olha, não é, já vi curso de informática, que é assim, né? Você não paga nada, depois você paga mais um pouquinho, né? Tem esse negócio. Mas ela falou, não, fica tranquilo, isso aí se você passar para o processo seletivo, aí você vai tentar entrar no Bandeirantes, enfim. Não deu outra. Desliguei o telefone e fui convencer minha mãe, aí convencer mãe, padrasto, tio, todo mundo tinha que convencer. Convenci. Fiz a prova, isso em 2008, e passei no processo seletivo do Smart. Tem entrevista, tem um monte de coisa. Tem entrevista na residência, provas. Aliás, na entrevista na residência, foi até a gerente do Smart, foi na minha casa, para checar se eu tinha mesmo 14 anos, porque desconfiava. Pô, com essa voz aí, eu acho que não tem. Mas não, tinha 14 anos mesmo, consegui entrar, e aí, desde então, entrei no Colégio Bandeirantes, o que foi... Aliás, fiquei 2 anos, na 8ª série, no 8º ano e no 9º ano, eu fiquei em 2 colégios. Então, eu estudava no colégio público, de manhã, e à tarde eu ia para o Bandeirantes, estava no Bandeirantes, e era essa rotina corrida durante 2 anos, e tinha sentido, porque eu precisava me nivelar com o nível do conhecimento do pessoal do Bandeirantes, e que, se eu entrasse direto lá, eu não teria como acompanhar as coisas. Em todas as matérias, mas, imagina, principalmente inglês, né, matemática, era bem difícil.
Por 2 anos fiz esse projeto, que é um dos projetos principais do Smart, que é o projeto Alicerce, que deixa os alunos por 2 anos se preparando e depois ele entra na escola, no ensino médio. Fiz o ensino médio no Colégio Bandeirantes, foi uma experiência transformadora. A gente do Smart, a gente está sempre muito próximo de pessoas que são grandes exemplos para a gente. A gente acredita muito nos exemplos que a gente recebe. O Maurício, ele perguntou para o professor Falcone quem é que te inspira, né? Eu, e tenho certeza que hoje represento todos os bolsistas do Smart, eu me inspiro no professor Falcone, nos apoiadores do Smart, e aí Marcel Teles, né, e todos os colaboradores. Eu me inspiro em cada um que contribuiu de alguma forma para o Smart, seja com as escolas parceiras, com a Secretaria de Educação, que às vezes apoia, seja com as pessoas que investem no Smart, porque acreditam no potencial de pessoas que não têm como pagar. Eu não teria como pagar. E essas pessoas me inspiram muito. Eu tenho muito a aprender com elas. E hoje fiz o Bandeirantes, depois entrei na faculdade, e aí prestei a faculdade de Economia, e aí tinha 2 cursos, aí eu fiquei entre 2 faculdades, passei em algumas, fiquei entre 2. Eu ia para a USP ou para o INSPER. O INSPER, com R$20 eu mal almoço um dia. Na USP eu passo a semana tranquilo, almoçando, que é tranquilo. Então você imagina, eu sou o filho da caseira que resolveu estudar. Mas não só resolveu estudar, teve a oportunidade de estudar. Porque tenho certeza que tem muitos lá, amigos meus, que não tiveram essa oportunidade. E que eu não esqueço nunca. Por isso quero retribuir quando eu puder. Mas aí, conversei com o pastor do Smart, recebi muito apoio, conversei com pessoas assim que são muito importantes para mim, do Colégio Bandeirantes, do Smart. Eu escolhi a opção mais desafiadora. Estar na zona de conforto não é e nunca foi uma opção a seguir. Fui para o INSPER. Hoje faz quase 1 ano que eu estudo no INSPER, faço Economia, uma faculdade com a qual me identifiquei, faculdade que tem uma filosofia muito próxima da do Smart, de meritocracia, de grandes exemplos que estão lá sempre. E então realizei o sonho que eu tinha. Eu espero que daqui a alguns anos, com muito trabalho duro, correndo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, que eu possa contribuir para o Smart. E aí eu deixo aqui o convite para que os que quiserem contribuir com a gente, tenham certeza. Tem muitos amigos meus que ficaram lá no Rodrigues Alves e que estão lá na escola pública. Eu espero, daqui a alguns anos, poder mudar a realidade da minha família e poder, logo depois, mudar a realidade de todos os meus amigos ou dos filhos deles, que também precisam de uma oportunidade para se desenvolver. Muito obrigado. É isso aí, Rodrigo. Obrigado. Pessoal, inspirado na história do Rodrigo, a HSM também apoia a causa do Smart. E eu aproveito para pedir uma salva de palmas para o nosso convidado, professor Vicente Falcone.